Rodrigo, ao Automóvel Clube de Portugal, como podemos ver, e já falámos há pouco disso, enviou um apelo ao Governo e ao Presidente da República. De facto, o que é que o Governo e o Presidente da República poderão fazer para travar esta escalada? Eu estaria totalmente de acordo com um apelo ao Governo e ao Presidente da República, contanto que o apelo fosse para baixar os impostos. Eu não percebo como é que eles mandam um apelo ao Governo para intervir junto das gasolineiras. É uma coisa absolutamente... Ou não têm noção de como é que o mercado funciona, e funciona o mercado, por muito que reclamem, quer dizer, funciona. Há concorrência no mercado. Aliás, hoje em dia, em número de postos de abastecimento, a Galp estará ela por ela com a Repsol, portanto, ou há uma grande conspiração de um lobby ibérico dos petróleos para tramar o nosso pobre do consumidor. Ou então o mercado funciona. Não, é inexplicável qualquer outra razão. Quer dizer, as outras grandes empresas foram saindo do país porque o país não era rentável, exatamente porque existem senhores como os senhores do ACP que reclamam pela intervenção do Governo dia sim, dia não. Portanto, eu não percebo o foco do apelo ao Governo. Se fosse para baixar a carga fiscal, compreendia. Como não é, fica assim na dúvida. A ideia é o quê? Outra vez voltarmos ao regime Pinamora. Fazemos um brilharete durante 6 meses, porque os preços estão congelados, e depois chega a fatura 3 anos depois, ou 4 anos depois, que foi exatamente aquilo que aconteceu. E pelo meio, ficamos-nos a esquecer estes 2,5 cêntimos que lhe li há bocadinho, de imposto que devia ter acabado há 6 meses atrás ou há 1 ano atrás, quando foram implementadas as portagens nas escudos. Portanto, continuamos a pagar as portagens nas escudos, nas portagens, e nos combustíveis. É incomportável. E o que é que poderá ser feito para travar? Temos que nos resignar? Eu não vejo maneira. Lá está, os 60% do preço está na carga fiscal direta, porque depois tem, eu estava aqui a ver o gráfico, tem a componente retalhista, que são 8%. Não estou a falar de lucro, estou a falar de componente retalhista. Portanto, é aquilo que o pobre do retalhista põe em cima do preço, para ele ganhar dinheiro e para pagar os custos dele. Os custos dele também metem impostos. Portanto, nós estamos a falar de impostos. Compreenda que, se for Ministra das Finanças, a melhor maneira de ganhar dinheiro muito rapidamente é aumentar impostos sobre os combustíveis, direto ou indiretamente, e sobre o tabaco. É daquelas coisas que é certinha, dinheiro em caixa, é imediato, resolve ali um problema de tesouraria. O problema aqui é que o país vai de problema de tesouraria, de crise de tesouraria em crise de tesouraria, e logo ficamos sempre aflitos e vamos nos esquecendo que os impostos vão ficando, até a situação se tornar absolutamente incomportável, que é o caso, é incomportável. A economia não pode funcionar com o preço dos combustíveis como está, tal como não há empresa nenhuma que consiga funcionar com a tributação que hoje em dia existe. Imagino o que é para contratar. A questão dos combustíveis aplica-se a outras situações. Que é contratar alguém ou encomendar um trabalho de recibo verde e lhe pagar 1.500 euros por mês. Uma coisa razoável. 1.500 euros tem que pagar 3.000 euros. Porque 1.500 são para o Estado. Isto é o novo Código Contributivo. Ninguém fez bem as contas. 3.000 euros. 50% ou 52% é para o Estado, diretamente. Para sustentarmos ou para tentarmos travar o buraco. É só isso que nós queremos, é só travar o buraco. A dimensão do buraco. Não é sequer estamos a falar de reduzir o buraco. Estamos a falar só de travar o crescimento do buraco. Ao longo deste ano de 2011, o preço do petróleo deverá aumentar até ao final do ano, pelo menos são essas as previsões da OPEP e também da Agência Internacional de Energia. Logo aí, os preços dos combustíveis vão agravar-se ainda mais ao longo do ano? É essa a conclusão que podemos retirar destas perspectivas? Essa será a tendência. Eu julgo que haverá uma tendência de crescimento, de aumento do preço do crudo, da matéria-prima. Essa deverá ser a tendência, sobretudo se a recuperação económica for uma realidade ao longo do ano. E as duas coisas estão muito ligadas, quer na economia real, quer sobretudo ao nível da especulação que depois é exercida sobre os preços e que, obviamente, tem por base a perspectiva a perspectiva quanto ao futuro da economia, se estamos num ciclo de recuperação, ou se estaremos num ciclo de uma nova recessão acompanhada de uma recuperação mais para a frente, enfim. Tudo isso é ainda muito incerto. Eu julgo que o preço está a atingir uma barreira, até por causa da barreira psicológica dos $100, que vai determinar uma intervenção da OPEP. Uma intervenção significa que a Arábia Saudita vai começar a produzir mais. Aliás, será mesmo a OPEP poderá fazer alguma coisa para aliviar o preço do petróleo no mercado? A OPEP e, concretamente, a Arábia Saudita vai ter que colocar mais crudo no mercado
Isso julgo que vai acontecer, enfim, proximamente. Existe margem para isso. Ao contrário de 2008, os estoques hoje em dia são mais, digamos, folgados. Há mais margem para isso. Agora, como vimos em 2008, isso tem um efeito limitado. Porque se continuar a haver movimentos, nomeadamente especulativos, por um lado, uma procura crescente, indicadores económicos de recuperação relativamente favoráveis, sobretudo do lado dos Estados Unidos, da China, seguramente, das economias emergentes, enfim, um pouco menos a Europa. Bom, haverá uma tendência para o crudo voltar outra vez a subir. E, à medida que o crudo vai subindo, embora o efeito não seja imediato nem seja direto, a prazo, isso vai inevitavelmente repercutir no preço da gasolina e no preço do gasóleo. Isso para níveis ainda mais elevados. Para níveis ainda mais elevados. Qual será a alternativa à aposta nas renováveis, por exemplo? Essa é uma alternativa, digamos, de fundo, mas também de longo prazo, das renováveis, nos automóveis elétricos, enfim, em todo o novo mundo que nos é prometido desde há uns anos a esta parte e que nos vai permitir, esperemos, depender cada vez menos do petróleo. Agora, temos de ter consciência que isso é uma realidade que não é para amanhã, nem é para daqui a 5 anos, nem se calhar para daqui a 10 anos. É uma realidade que só se vai materializar muito mais para a frente. E até lá vamos ter que gerir esta situação. Rodrigo, a falar de combustíveis, temos de falar de petróleo também. A Agência Internacional de Energia reviu em alta as previsões para a procura mundial de petróleo. Logo aí, a justificação para esta subida de preço que é esperada ao longo deste ano. Ainda assim, diz que este relatório que esta escalada no preço do petróleo representa um risco para a economia mundial e para o crescimento. Concordas com esta visão? É um risco e é também uma consequência. Há este duplo efeito. Eu li o relatório. Quanto mais nós passamos um período recessivo a nível internacional, em Portugal continuamos, a nível internacional, onde as economias de facto abrandaram, portanto houve menos consumo energético, ou pelo menos não houve um aumento de consumo energético proporcional aos outros anos. Portanto, quanto mais os países saírem da crise, maior o consumo de combustíveis fósseis. Inevitável. E ainda por cima nós temos aqui um problema, isso tem um bocadinho a ver com a política da OPEP, é porque a lei da oferta e da procura não corresponde diretamente. Nós temos dois tipos de oferta. Há o petróleo barato, de facto, que vem da Arábia Saudita e da maior parte dos países do Médio Oriente, que é um petróleo barato, é um petróleo fácil de colocar no mercado. Eu não sei qual é o custo final do barril na Arábia Saudita, mas deve dar à volta dos 30, 40 dólares, imagino eu. E depois tem o petróleo da Venezuela, ou do Brasil, o do Brasil explorado a grande profundidade, que andará à volta dos 60, 70 dólares. Portanto, não interessa, nem é rentável explorar petróleo no Brasil se o preço do barril não estiver nos 80 ou nos 90 dólares. Nem vale a pena explorar petróleo na Venezuela se o preço do barril não estiver nos 80 ou 90 dólares, o que explica a maior parte dos problemas da economia venezuelana nestes últimos 2 anos. E, portanto, temos duas ofertas. Dentro da OPEP temos países produtores que só produzem cuja sua rentabilidade está dependente de um preço do barril acima dos 50 dólares e países que conseguem colocar no mercado, de facto, petróleo muito barato, como é o caso de alguns estados dos Estados Unidos e, de facto, o Médio Oriente consegue colocar petróleo num preço muito barato. Alternativa às energias renováveis? Pois sim, mas, porém, não obstante, o preço gigawatt-hora é altamente financiado. Nós estamos a financiar e que vai-nos custar muito dinheiro. As renováveis estão-nos a custar muito dinheiro. Nós é que não damos conta da fatura, porque estamos a pagamos agora o normal, o consumidor paga a sua tarifa normal, porque é financiado pela União Europeia primeiro, depois pelos próprios Estados. As energias renováveis vão diluídas dentro do mix de energia. Ou seja, nós na prática continuamos a queimar muito carvão. Na prática é isso que acontece e estamos a financiar cada vez que não estamos a queimar carvão porque o preço é elevadíssimo. É verdade que este ano, excepcionalmente por causa das condições atmosféricas, vamos ter mais renováveis, energia hídrica, portanto temos essa fonte de energia, mas no próximo ano, se for igual à tendência dos últimos 10 anos, o preço da energia vai ter que disparar também. O da eletricidade, estou a falar de eletricidade. E é incomportável pagar os gigawatts-hora das renováveis. Portanto, primeiro que a tecnologia das renováveis se massifique ao ponto de se tornar suficientemente rentável, lá estão os 10 anos ou 15 anos que estávamos a falar, 10, 15 anos. Conclusão, bottom line, o tempo do petróleo barato acabou, definitivamente. O tempo de energia barata acabou. É uma constatação em todos os países do mundo e tem que ser também uma constatação pelos senhores do ACP ou pelos senhores dos caminhões. É inevitável. O máximo que nós podemos fazer é mexer na carga fiscal. E ainda assim, quem beneficia acabam por ser as gasolineiras de marca branca. São quem mais beneficia destas escaladas de preços dos combustíveis.
Sim, porque naturalmente A tendência será cota de mercado prosperarem? aumenta, a cota de mercado aumenta, a cota de mercado dos produtos de marca branca aumenta, naturalmente com o aumento do preço, seguramente. A tendência é que surjam mais postos deste género em Portugal? Julgo que sim, embora essa questão dos produtos de marca branca levar-nos-ia a outra discussão, porque também há toda uma série de questões associadas, inclusive de concorrência, porque normalmente olhamos para a questão da concorrência muitas vezes associada à questão de saber se o mercado é ou não transparente, se o mercado ao nível das gasolineiras de preço significativas e dos refinadores e tudo mais. Produtos de marca branca. E temos menos tendência para olhar para a questão da concorrência da perspectiva dos produtos de marca branca. Porque também colocam questões de concorrência, para saber porque é que eles conseguem oferecer preços mais baixos. E há aqui todo um conjunto de questões que não teremos tempo para discutir. Agora, isso será uma tendência inevitável, embora julgue que há uma resistência. Vai ser só até, pelo menos, com a estrutura atual até um certo ponto. Porque, normalmente, se quiser deslocar-se numa autoestrada, não tem produtos de marca branca. E uma parte muito significativa do consumo é feito nas grandes vias de circulação, por exemplo. Não é? Até um limite que tem a ver com a comunidade das pessoas e com a capacidade de recorrer a esse tipo de postos de combustível. Muito obrigada pela vossa presença neste Assembleia Geral, que chega hoje ao fim. Regressamos amanhã às 5h30 em ponto aqui no ETV. Já a seguir não perca grande jornal com João Oliveira Ferreira e Ruben Bicho. Tenha uma boa tarde.